Olá pessoal do meu canal, tudo bem? Aqui é o professor Jackson. Faz um tempinho que eu não gravo aí para o canal, então vou ver se eu crio uma rotina para poder gravar para vocês, tá certo? E para recapitular aqui o canal, eu trouxe o verbo to be, que é um conteúdo que sempre é passado na escola e muitas vezes os alunos eles não conseguem memorizar. A primeira coisa eu falar, o que é o verbo to be? E aí, você que está assistindo agora, lembra o que é o verbo to be? Lembrou? Então, só para recapitular aqui, o verbo to be significa ser ou estar, né? Eu sou, tu és, ele é. Então, é... e o verbo to be, ele é dividido em três. Quais são os verbos to be? É só você lembrar da palavra amareis. É uma palavra que se torna três, né? Amareis, am, are, is. Se você prestar bem atenção aqui, amareis vai te ajudar. Então, amareis, am, are, is. Uma palavra que se torna três, né? Então, esses três, eles vão ter a mesma tradução, tá certo? Só que o seu uso, ele é diferente. A gente aprende na escola a maneira mais, de certa forma, mais difícil, né? Que é I am, you are, he, she, it, is, we, you e they are, né? Essa maneira, de certa forma, é um pouco mais complexa, um pouco mais difícil. Mas tem uma maneira aqui muito mais fácil, tá certo? E como é, professor, a maneira mais fácil? Digamos assim, quando eu tenho uma pessoa, ou seja, um sujeito, João, Maria ou José, se eu tenho somente uma pessoa, aqui, tem o quê? Digamos que aqui é Joãozinho. Joãozinho é uma pessoa, então Joãozinho eu vou colocar o is, tá certo? Joãozinho is. Agora, quando eu tenho duas pessoas, eu vou mudar de is para are, beleza? Duas pessoas are. Quando eu tenho somente o pronome I, eu vou colocar o am. Então, uma pessoa is, duas pessoas are e somente o I am. Agora vamos na prática. Ó, Juca, Juca, espaço a teacher. Quantas pessoas eu tenho aqui? Uma pessoa. Então, Juca is a teacher. Então, Juca é professor. Juca is a teacher. Quantas pessoas eu tenho aqui? Eu tenho duas. Bob and Karen. Karen. Bob and Karen, ou seja, eu tenho duas pessoas. Então, só pode ser quem? Are. Então, Bob and Karen are my best friends. Ou seja, Bob e Karen são minhas melhores amigas, né? Ou no caso, Bob e Karen são meus melhores amigos, né? Vamos lá. E aqui, they. Se é they é plural, né? Eles ou elas. Então, no caso, eu vou colocar o are. They are. E eu tenho somente o pronome I, então só pode ser o que? I am. I am a good driver. Então, a primeira ficou they are soccer players, ou seja, eles são jogadores de futebol. I am a good driver, eu sou um bom motorista. Então, essa aqui é a forma afirmativa, eu estou afirmando. Juca é professor, Bob e Kai são meus melhores amigos, e eles são jogadores de futebol, e eu sou um bom motorista. Essa é a forma afirmativa. Como é que eu faço a forma negativa? Tá aqui embaixo. É só eu seguir essa estrutura, que vai ser o quê? Sujeito mais o verbo to be, mais o not, mais o complemento. Então, se a frase é Juca is a dentist. Eu estou afirmando que Juca é um dentista. Então, no caso aqui, eu vou fazer a forma negativa. Então, como é que é a forma negativa? Seguindo o exemplo lá, é só eu adicionar o not, né, para ficar a forma negativa. Então, fica... Deixa eu fechar isso aqui. Pronto. Então, fica o quê? Lucas is not a dentist. E se eu quiser abreviar o is not, ele pode virar isn't, que é a forma abreviada. Então, Lucas isn't a dentist ou Lucas is not a dentist, né? Tranquilo? Essa é a forma, como eu posso dizer, é a forma negativa.
Agora, I am a reporter, ou seja, eu sou um repórter. Como é que eu faço na forma negativa? Vou pegar aqui o exemplo de cima para fazer o de baixo. Então é só colocar o not. I am not a reporter. Ou seja, aqui eu fiz a forma negativa, somente adicionando o not. Então se eu quiser fazer a forma abreviada, vai ser o que? I'm not a reporter. Ou seja, eu não sou um repórter. Bom, esta foi a forma negativa. I am not. É só colocar o not ou I'm not. E como é que eu faço a forma interrogativa? No caso, eu vou inverter. Antigamente era sujeito, verbo to be. Agora, na forma interrogativa, é só inverter. É só começar com o verbo to be. Então fica o verbo to be, sujeito, né? Aí no caso, como eu só quero a forma interrogativa, eu vou tirar o not e colocar o complemento e também não podemos esquecer da interrogação no final. A frase é Susan is a singer. Susan é cantora. Então eu vou pegar a frase de cima e vou inverter. No caso ficou como? Muito bem. Is Susan a singer? E não pode esquecer a bendita interrogação. Is, que é o verbo to be, não é verdade? O verbo to be, que foi para o começo da frase. E ao final a interrogação também, que é importante ter a interrogação. Tranquilo? Is Susan a singer? A mesma coisa aqui a frase, ó. Caio and Jack are soccer players. Eu estou afirmando que Caio e Jack são jogadores de futebol. Então, qual é o verbo to be da frase? Muito bem, é o are. Então fica are Caio and Jack soccer players e a interrogação. Então vamos enfatizar aqui, vamos focar aqui no are, que é o verbo to be, e ao final a interrogação. Professor, e se eu esquecer a interrogação? Não é bom esquecer, porque se você esquecer, assim, de certa forma, a própria estrutura diz que é a forma interrogativa. Mas, pessoal, a entonação também vai ajudar. Então, bota a interrogação no final também, que assim, se a questão fosse assim, marca a opção correta. E digamos que fosse assim, ó. Eu vou colocar aqui a opção 1. Se liga. Aí eu vou perguntar a vocês qual vocês marcariam. E a opção 2. Qual vocês marcariam? A opção 1 ou a opção 2? Logicamente é a opção 1. Então por isso que é importante você não esquecer. Então pessoal, essa aqui foi o resumo do resumo da forma do verbo to be na forma afirmativa, negativa e interrogativa. Se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que eu faço um outro vídeo, então eu explico mais detalhado no próprio comentário. Aí alunos, eu disse a vocês que eu vou voltar a fazer o vídeo, tá aí o vídeo, comenta, diz a escola e bye bye, see you, have a nice day, take care.